Toca Livros e Grupo Editora Pensamento apresentam Este Barco é Nosso. Dicas práticas sobre liderança e cooperação do comandante do melhor navio de guerra da Marinha Americana. De D. Michael Abrashoff, capitão de mar e guerra. Narrado por Aldrin de Azevedo. Aos nossos homens e mulheres de uniforme que estão servindo para proteger a nossa liberdade. Introdução. Satchel Paige, o lendário arremessador da liga principal do beisebol norte-americano, era famoso por máximas admonitórias. Ele recomendava com insistência às pessoas que evitassem sempre correr, que fossem muito moderadas com relação ao vício e evitassem carnes fritas, que exasperam o sangue. E todo mundo sorri diante desta dica. Não olhe para trás. Alguma coisa pode estar se aproximando de você. Mas Satchel estava levemente equivocado. Descobri que, quanto mais eu olho para trás, mais competente me torno com relação ao presente. E esse, em poucas palavras, é o tema deste livro. As lições imprevistas que tive o privilégio de aprender nos 6 anos que se passaram depois que escrevi o meu primeiro livro, Este Barco Também é Seu. Ele descreveu como a minha tripulação e eu transformamos um contratorpedeiro armado com mísseis teleguiados de alta tecnologia, porém disfuncional, o USS Benfold, no melhor navio da Marinha. A obra tornou-se um best-seller nas listas de livros de negócios, e quando deixei o serviço ativo em 2001, ele me lançou em uma nova carreira no circuito de palestras. Passo a maior parte do tempo falando para líderes da área dos negócios, ajudando-os a aplicar a minha experiência com o Benfold aos desafios que eles enfrentam hoje. Atualmente, faço cerca de 100 discursos por ano. Estou escrevendo de novo porque, ao que se revelou, Este Barco Também é Seu foi apenas o início. E agora descobri o meu próprio satchelismo. O passado está se aproximando de mim e lançando uma nova luz sobre o presente. Eu era um homem relativamente jovem quando deixei a Marinha. Tinha apenas 40 anos e a minha instrução era um trabalho em andamento. E ainda é. Os líderes com quem converso têm muito a me dizer e eu ouço e aprendo. Também passei algum tempo pensando a respeito da minha experiência na Marinha, comparando-a com situações da vida real que as minhas audiências precisam enfrentar frontalmente todos os dias. Tomei a decisão de permanecer em contato com muitos dos 310 homens e mulheres que serviram comigo no Benfold, e as suas memórias se tornaram uma nova fonte de aprendizado para mim. Como resultado, a minha mensagem mudou um pouco. A maior mudança está refletida na diferença de uma letra entre o título deste livro e o título do meu primeiro livro. Agora eu sei que ele tem que ser nosso barco, não seu barco. Quando eu era um jovem comandante lutando para me distinguir na Marinha, era um pouco egocêntrico demais. Determinado a ir além do desempenho convencional e fazer com que o meu navio se destacasse, eu compreendia que a única maneira pela qual poderia fazer isso seria aliciando toda a tripulação para a causa. Eu tinha que fazer com que todos assumissem a responsabilidade pelo navio e a sua missão, e persuadi-los a cooperar e trabalhar juntos, em vez de competir uns com os outros em compartimentos estanques. Tentei me colocar no lugar tanto dos membros da minha tripulação quanto do meu cliente, o comandante do grupo de batalha, e me esforcei para antever as necessidades do comandante antes mesmo que ele soubesse que as tinha. A minha abordagem funcionou, e juntos tornamos o Benfold o navio preferencial da Esquadra do Pacífico, o primeiro navio em que o almirante pensava quando tinha uma missão difícil. Éramos o navio principal e ganhamos o prestigioso troféu Spokane em 1997 como o navio mais preparado para combate de toda a Esquadra do Pacífico. Mas o meu grande erro foi nunca me colocar no lugar dos meus companheiros, os meus colegas comandantes. Se eu o tivesse feito, teria reconhecido Benfold como um navio que se tornara um pouco convencido e arrogante demais no meio de todos aqueles elogios. Os outros comandantes não estavam esperando, como eu imaginava que estariam, que os seus navios se igualassem ao Benfold. Alguns deles esperavam que nós encalhássemos. Entendi que o meu pessoal teria que trabalhar em conjunto com uma equipe para melhorar o navio, mas deixei de levar essa constatação para o nível seguinte, onde eu teria visto o Benfold como um navio em um grupo de batalha de 10 navios.
Por causa da minha falta de visão, nunca fiz nada para ajudar outro navio do grupo nos 2 anos em que fui comandante do Benfold. Na realidade, eu sentia muito prazer sempre que superávamos a performance de qualquer um dos navios parceiros. Olhando em retrospectiva, admito de imediato que a minha visão estava travada na minha própria ambição, em detrimento da missão mais ampla. Eu não era maduro ou inteligente o bastante para reconhecer que se um dos outros navios do grupo tivesse um mau desempenho e fizesse o navio aeródromo afundar, todo o grupo de batalha fracassaria. Nesse caso, o fato de o Benfold ser o melhor navio não teria a menor importância. Portanto, com o benefício do tempo e a minha exposição às experiências dos outros, tenho agora uma mensagem revisada. Hoje eu diria para cada homem e mulher a bordo: não é o seu barco, é o nosso barco. É um navio que pertence e depende de cada membro da tripulação e que também faz parte de uma esquadra de navios com uma missão mais ampla que toda a tripulação precisa assumir. Graças aos milhares de homens e mulheres que formaram as minhas audiências nesses últimos 7 anos, vim a compreender que os meus princípios e técnicas só podem alcançar o máximo de sucesso se todos os envolvidos reconhecerem a missão mais ampla. Tive que reconsiderar alguns desses princípios e técnicas e me deparei com alguns novos que eu nunca imaginara nos meus dias no Benfold. Nos capítulos que se seguem, estabeleci um rumo que acredito que irá ajudar qualquer líder e a sua equipe a fazerem a viagem de grandes sonhos para um grande sucesso. Existem critérios ao longo da rota que precisam ser satisfeitos para garantir o progresso. Cada capítulo descreve habilidades fundamentais do bom líder e condensa essas habilidades em um conjunto de lições que reúnem o que aprendemos com a vida e com outros líderes. Eis uma breve visão antecipada dos temas dos capítulos, aliada a um resumo dos pontos principais. Levar as pessoas a começar com o pé direito e mantê-las caminhando confiantes à frente é crucial para qualquer empreendimento bem-sucedido. Boas-vindas frias tornam os novos membros da equipe desnecessariamente cautelosos com relação às suas funções e eles deveriam estar ansiosos para começar. E a apreensão deles tende a retardar a própria missão. O capítulo 1 mostra aos líderes como atrair o tipo certo de pessoas, como trazê-las a bordo de uma maneira calorosa e cordial, e como mantê-las felizes e ávidas para trabalhar todos os dias. A excelência sempre definiu as organizações vitoriosas. No entanto, até mesmo pessoas impecáveis e basicamente competentes podem ficar confusas com relação ao que a sua empresa quer dizer com excelência e como elas devem alcançá-la. O capítulo 2 sugere maneiras pelas quais você pode demonstrar aos membros da sua equipe o que é a excelência no serviço e depois inspirá-las a ter grandes ambições. Você pode acelerar imensamente os seus esforços se compartilhar a responsabilidade pela tomada de decisões, desenvolver a confiança por meio do treinamento, inculcar respeito até mesmo pela tarefa mais modesta e conferir a todo mundo uma participação no sucesso da organização. Quanto mais cedo você tornar esse barco nosso, mais rápido você e a sua tripulação estarão navegando na velocidade máxima. As pessoas que dizem a verdade podem ser aplaudidas na teoria, mas quando um portador de más notícias aparece na vida real, um número excessivo de líderes atira primeiro e faz perguntas depois, quando as fazem. Sejamos realistas. Alguns executivos estressados preferem homens e mulheres que agem como vacas de presépio o tempo todo, mesmo quando é do seu maior interesse ouvir o pior. Mas os líderes têm um enorme incentivo para estimular as pessoas a dizer a verdade. O capítulo 3 nos diz como. Elogie a sinceridade, mesmo quando ela machucar. Guarde as suas preferências para si mesmo, para evitar que os bajuladores as repitam para você como se elas também fossem deles. Sirva de exemplo para a sua tripulação, transmitindo sem demora as más notícias para um superior, e conteste privadamente decisões questionáveis vindas de cima, diplomaticamente, é claro. Um líder descuidado pode prejudicar uma organização, destruindo a unidade e desgostando os funcionários a um ponto em que eles começam a se esconder do tumulto, esperando o momento propício para poder escapulir para outro emprego. Logo, a colaboração desaparece. As pessoas começam a brigar, a sabotagem tem início e o local de trabalho se torna totalmente problemático. O capítulo 4
descreve como agrupar as pessoas como uma unidade de alto rendimento preparada para o sucesso. Entre as medidas progressivas essenciais estão desencorajar a rivalidade despropositada, conferir à colaboração a máxima prioridade, definir padrões elevados, fazer o possível para tornar o trabalho divertido e ser generoso com os elogios. Ronald Reagan gostava de dizer: confie, mas verifique. Eu digo: verifique a confiança proscrevendo o comportamento tortuoso, incoerente, manipulador e egoísta nos níveis administrativos. O líder, cujo foco está fixado firmemente nas suas próprias ambições, será considerado, justificadamente, indigno de confiança pelos seus subordinados. Eles sabem instintivamente que ele não pensará duas vezes a respeito de sacrificar os interesses deles para perseguir os seus próprios. O capítulo 5 explica como criar um clima de confiança, a única atmosfera na qual a sua equipe pode dar o melhor de si e ser a mais produtiva possível. Eis algumas das minhas sugestões. Mostre aos membros da sua equipe que eles estão em primeiro lugar, cumpra suas promessas ou explique por que não pode cumpri-las. Trate o seu pessoal com respeito e delegue a autoridade. Sinais ambíguos e instruções confusas não são uma maneira de inspirar excelência. Na economia global de alta velocidade dos nossos dias, palavras confusas, assim como uma contabilidade confusa, podem destruir o seu negócio. A clareza é o segredo para impregnar o seu local de trabalho com significado e propósito. O capítulo 6 descreve os métodos que utilizei na Marinha para fazer com que a minha guarnição remasse na mesma direção. Inspire todos os funcionários relatando as realizações anteriores da sua empresa. Exponha com clareza as suas diretrizes éticas. Certifique-se de que todo mundo entenda por que um trabalho é necessário. Enfatize os seus valores essenciais. Evite distrações e concentre-se no que realmente importa. O risco é inevitável nas vidas abundantes e nos negócios prósperos. A temeridade não é apenas opcional, ela é absurda. Os melhores líderes calculam a sua probabilidade de sucesso e minimizam os riscos traçando um plano B, uma rota alternativa para garantir o sucesso caso o caminho preferido esteja bloqueado. O capítulo 7 o conduzirá através de qualquer oceano de risco. Ele mostra como minimizar o risco das suas apostas, evitar qualquer risco que realmente não vale a pena correr e reconhecer quando o benefício de aceitar o risco é simplesmente grande demais para ser ignorado. Liderar por meio do exemplo. Pode ser um clichê, mas se você não exemplificar o que você quer que as pessoas façam, elas não o farão. Os líderes realmente não têm escolha. Quando você assume o comando, as pessoas o observam com atenção em busca de sinais a respeito do que você acredita, de quem você realmente é e das expectativas que você tem para eles. O capítulo 8 oferece o meu conselho para que você transforme esse constante escrutínio em momentos educáveis. Os seus fracassos, por exemplo, podem ser transformados em lições de grande eficácia para aqueles que pretendem ser seus alunos. Além disso, os melhores professores são aqueles que, altruisticamente, não fazem caso dos seus próprios interesses enquanto preparam o seu pessoal para o sucesso. Finalmente, e de jeito nenhum menos importante, o melhor exemplo que um bom líder pode dar se reduz à simples frase: fazer a coisa certa. Parte do conteúdo de Este Barco é Nosso foi extraído das minhas experiências com ex-oficiais e ex-marinheiros. Mas os capítulos que se seguem analisam as mudanças sutis que hoje sou capaz de discernir no papel de um líder, seja unificando e motivando uma equipe ou liderando por meio do exemplo e escolhendo os riscos certos a correr. Nos anos intermediários, também ampliei a minha visão do prêmio disponível para qualquer pessoa disposta a fazer o que for necessário para trabalhar no seu pleno potencial, assumir o emprego e tornar-se a pessoa que todos procuram nas horas difíceis. Aquela que o chefe escolhe primeiro para as tarefas mais importantes. O ganho é bem mais importante do que o elogio, o orgulho, a promoção e um grau de controle sobre a maneira como você passa os seus dias. Trabalhar tendo em vista o seu pleno potencial possibilita que você controle o seu próprio destino, o prêmio que mais vale a pena tentar obter. Nesse grande jogo, você compete com muitas forças, mas acima de tudo, consigo mesmo. Na escola naval, o meu desempenho acadêmico foi medíocre.
Fui predominantemente um aluno que poderia tirar 10, mas que me satisfazia com um 6 ou 7. Tive até mesmo um professor que me disse que eu nunca seria um oficial de marinha. Quando me formei, fiz um esforço enorme para provar a mim mesmo que ele estava errado. Trabalhei mais horas do que todo mundo e estava determinado a obter resultados melhores do que qualquer outra pessoa. Em uma visão retrospectiva, eu estava competindo comigo mesmo, não com os meus colegas. Enquanto me preparava para assumir o comando do USS Benfold, pela primeira vez comecei a pensar na visão mais abrangente e compreendi que desejava mais do que simplesmente competir comigo mesmo. Eu queria deixar um legado. Pensei nos meus modelos de vida, um dos quais era o homônimo do navio, Edward C. Benfold. Ele foi médico na Guerra da Coreia. Certa tarde, quando ele estava cuidando de 2 fuzileiros navais feridos, a sua trincheira foi atacada por soldados inimigos que lançavam granadas. Benfold apanhou as granadas e atirou-as nos soldados agressores, morrendo na explosão junto com os inimigos, mas salvando a vida dos 2 fuzileiros. Quando assumi o comando do seu navio, eu queria chefiar a tripulação com a honra, a coragem e a integridade com as quais ele deu a vida. Eu também queria que Edward Benfold sempre sentisse orgulho do seu navio. Foi por esse motivo que a minha tripulação e eu sempre tentamos fazer a coisa certa. O meu outro modelo de vida foi o meu pai, veterano da Segunda Guerra Mundial. Quando assumi o comando do Benfold, compreendi que teria que trabalhar arduamente para igualar o maravilhoso exemplo de compaixão e excelência que ele exibira para o meu irmão, as minhas irmãs e também para mim. Eu sabia que teria que ter um desempenho excepcional para que um dia pudesse tomar o lugar dele. 4 meses antes de ele falecer em 2003, os seus pés estavam doloridos de modo que comprei para ele um par de sapatos novos. Depois que ele morreu, pedi à minha mãe que me devolvesse aqueles sapatos. Eu ainda os calço e sempre os guardarei comigo. Enquanto você ler este livro e pensar na sua jornada de liderança, examine atentamente o legado que você está criando e pergunte a si mesmo se alguém desejaria tomar o seu lugar. Você encontrará mais adiante a história de outros buscadores de legados e de como eles tentaram assumir o controle do seu próprio destino. Capítulo 1. Olá! Seja bem-vindo ao nosso barco. Os velhos marujos conferem características humanas aos navios, geralmente femininas, de modo que estou convencido de que o Benfold foi o mais belo contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos. Nunca me cansei de estar em terra e voltar a embarcar naquele casco espetacular, como se eu o estivesse encontrado pela primeira vez. Eu quase conseguia vê-lo sorrindo e murmurando, "Bem-vindo a bordo." Sem dúvida estou fantasiando, mas o meu devaneio é frequentemente interrompido por lembranças de um navio muito diferente, o meu primeiro barco, e de como aquela caçamba me fazia sentir completamente indesejável em todos os momentos e em todos os portos. Houve ocasiões em que efetivamente me senti doente ao pensar que tinha que voltar para ela. A minha apresentação à fragata enferrujada USS Albert David não foi como eu esperava. Totalmente o oposto de como um acólito aspirante deveria ser recebido. Era um dia sombrio e chuvoso de janeiro em San Diego, quando o Pacífico se encrespa para formar uma tempestade de inverno. Postei-me no tombadilho, esperando que alguém reparasse na minha chegada. Eu era um novo segundo-tenente, recém-saído da Escola Naval dos Estados Unidos. Eu ansiava por fazer tudo certo, mas já estava sentindo que estava errado. Como haviam me ensinado em Anápolis, eu escrevera para o comandante tão logo receber as minhas ordens, apresentando-me e perguntando qual seria a minha função. Essa é uma tradição consagrada na Marinha. Todos os meus colegas de turma logo receberam uma resposta cordial dos seus novos comandantes, mas eu não ouvi nenhuma palavra. Logo comecei a me perguntar se eu tinha o endereço certo, se a carta teria se perdido nos correios, se deveria enviar outra. Uma preocupação inconsequente e inútil. À medida que as semanas se tornaram meses, comecei a ficar preocupado com a possibilidade de ter dito alguma coisa inadequada e indisposto o meu novo comandante. Agora, meses depois, eu estava me apresentando a bordo da minha fragata e ninguém parecia ter conhecimento disso ou se importar. Depois de mais ou menos meia hora, o oficial que iria substituir finalmente apareceu para me mostrar o navio.
Ele detestava a marinha, estava profundamente infeliz e nem um pouco receoso a respeito de descrever as suas frustrações para ninguém. Conheci todos os outros oficiais, exceto o comandante. O fato de que eles deveriam fornecer informações a um oficial inexperiente a respeito do navio onde ele iria servir aparentemente lhes passou desapercebido. Tudo o que ouvi foram reclamações a respeito das dificuldades que o navio estava enfrentando. A minha iniciação ao Albert David foi, no mínimo, assistemática. Eu havia me apresentado com grande entusiasmo. Agora eu estava terrivelmente preocupado. Fui então apresentado ao comandante. Quando perguntei se tinha recebido a minha carta, ele retrucou. Recebi. Está na minha caixa de entrada. Ele a lera, mas não se dera ao trabalho de responder. Isso pelo menos acabou com a minha agonia. Em seguida, ele disse que eu seria o oficial de comunicações do navio e que estava herdando uma bagunça. Esse foi o protótipo da recepção deprimente a um novo oficial. Não obstante, o comandante pareceu ser razoavelmente agradável, pelo menos no porto. Quando zarpamos, ele se revelou o que todos considerávamos um tirano, um oficial que gritava com as pessoas até as suas veias pulsarem visivelmente na cabeça e no pescoço. Para mim, a tensão no navio era evidente, e tive que viver durante 27 meses naquele clima propenso a causar úlceras. O único momento alegre no meu primeiro dia teve lugar quando conheci o meu sargento, Bob Dooley, que havia se apresentado no navio 2 semanas antes de mim. Os sargentos são responsáveis pelo treinamento dos jovens oficiais, ensinando-lhes os fatos práticos que eles nunca aprenderam na escola naval e como se comportar em situações do mundo real. A tradição da Marinha diz que um sargento pode causar o sucesso ou o fracasso de um novo oficial de divisão. Graças ao sargento Dooley, concluí adequadamente a primeira missão e avancei em direção a uma carreira bem-sucedida na Marinha. Quando lhe perguntei como gostaria que trabalhássemos juntos, ele respondeu: "Você não se mete no que está acontecendo por aqui. Cuidarei de você. Você vai receber as suas qualificações e aprender a conduzir este navio." Em Anápolis, eu optara por me tornar oficial navegador e a nos representar bem lá em cima. Esse foi o início de um excelente relacionamento entre nós dois. Eu podia confidenciar qualquer coisa a ele, sabendo que o que eu dissesse não sairia dali. O sargento Dooley e eu éramos responsáveis por todas as comunicações que chegavam e saíam do navio, e líamos todas as mensagens pessoais do Comodoro sempre que ele estava a bordo. Certa vez, quando um colérico comandante enviou uma mensagem pessoal inapropriada para o Comodoro, o sargento aproveitou a oportunidade para transmitir um judicioso conselho. Ele me chamou à parte e disse: "Sempre que você ficar irritado, escreva a sua mensagem e em seguida coloque-a na sua caixa de entrada. Se 48 horas depois você ainda se sentir da mesma maneira, envie-a. Mas se você estiver mais calmo e achar que ela talvez faça você parecer infantil, rasgue-a." Seguir esse sábio conselho me poupou muitos momentos embaraçosos. Foi também o sargento Dooley que ensinou uma das minhas lições de liderança mais importantes. Coloque-se no lugar do chefe, analise o que ele pensa e faz e prepare-se para executar o trabalho dele. Nós formamos uma grande equipe e adorei cada minuto que trabalhei com ele. Ele nunca me desapontou e aprendi mais com Bob Dooley a respeito de como ser um oficial do que com os meus colegas oficiais. Este capítulo extrai uma enorme quantidade de lições da minha inamistosa recepção a bordo do velho Albert David e da minha subsequente recuperação do sentimento de depressão antes mesmo de deixar o porto. As lições que se seguem são aplicáveis a pessoas que ocupam todos os cargos, de almirantes a aprendizes, e se concentram no tom emocional necessário para fazer com que qualquer empreendimento comece com o pé direito. Pense nisto da seguinte maneira: as mais brilhantes estratégias nada mais são do que pilhas de papéis inúteis se não houver pessoas magníficas para colocá-las em prática. Recrutar as melhores pessoas, no que hoje, graças à globalização, é um consórcio de talentos, acontece bem antes do início das atividades. Eis o desafio do líder. Qual o tom de saudação que seduzirá pessoas talentosas que não apenas adoram o que a organização faz, mas que também se harmonizarão com uma família unida? Onde podemos encontrar e contratar essas pessoas antes mesmo de começar a construir um telhado sobre a cabeça delas? Examinemos algumas respostas. Dê as boas-vindas às pessoas antes de elas subirem a bordo. Vamos começar pelo início.
Quer você esteja se matriculando em uma universidade, pensando em ingressar em um grupo cívico ou começando em um novo emprego, as primeiras impressões dão o tom de tudo o que vem depois. Se você captar um sentimento de ordem, disciplina e atenção aos detalhes, você sabe o que esperar e o que será esperado de você. Qualquer sinal de negligência, desleixo ou irresponsabilidade é uma indicação de que você não está em um lugar sério. É por esse motivo que é fundamental para qualquer líder garantir que um recém-chegado na empresa comece com o pé direito. Na condição de comandante do Benfold, eu estava determinado a garantir que os novos companheiros de bordo jamais recebessem o tipo de má acolhida de que fui alvo no Albert David. Quando novos oficiais eram designados para o meu navio, eu não esperava que eles escrevessem. Eu lhes enviava uma carta dando-lhes as boas-vindas a bordo, o que fazia recair sobre eles o ônus de responder à minha carta. E me dizia muito a respeito do tipo de oficial que estava vindo trabalhar comigo caso eu recebesse uma resposta descuidada ou não obtivesse nenhuma resposta. A minha carta descrevia o que eles podiam esperar do cargo que iriam ocupar e como deveriam começar a se concentrar e se preparar de imediato para a missão. Eu lhes dizia qual era a nossa programação nos meses seguintes e lhes enviava um pacote de informações sobre San Diego, o nosso porto-sede e a sua situação de alojamento. Eu também enviava um adesivo do Benfold com o lema do navio, Avante com bravura, e um boné de beisebol do Benfold. Era um pacote volumoso e a minha intenção era que ele fosse levado a sério. À parte, criamos também um programa semelhante para dar as boas-vindas aos novos marinheiros. Quando um recém-chegado embarca, é uma boa ideia mostrar um lado humano e um pouco de humor durante o processo de orientação. Bill Walsh, o notável técnico da NFL, já falecido, que revolucionou o futebol americano profissional e conduziu o San Francisco 49ers a 3 vitórias no Super Bowl, era um mestre nesta habilidade. No campo de treinamento, quando os novatos estavam nervosos ao fazerem o exame inicial antidroga, Walsh lhes dizia que não havia nenhum motivo para ficarem assim. Tudo o que vão fazer é pedir uma pequena amostra, dizia ele, enquanto pegava embaixo da mesa um frasco de 2 litros. Todo mundo ria às gargalhadas e a tensão se dissolvia. Voltarei a falar em Bill Walsh com frequência nos próximos capítulos. Não raro considero um gênio devido à sua abordagem cerebral ao futebol. Ele era um líder perfeito na sua disposição de questionar a autoridade, desafiar a sabedoria recebida e descobrir novas maneiras de tirar proveito das deficiências dos outros times. O seu livro, Find the Windy Edge, tem sido considerado uma leitura obrigatória para todos os técnicos, e outros líderes também podem se beneficiar das lições que ele contém. Faça os recém-chegados se sentirem como vencedores. Quando fui para o Benfold, o programa para dar as boas-vindas aos novos companheiros de bordo consistia no mesmo procedimento desgastado usado desde tempos imemoriais. Os marinheiros que desembarcavam no aeroporto tinham que descobrir sozinhos como chegar ao navio. Quase todos eram jovens e muitos vinham de áreas rurais. Se você traçasse um sorriso ao longo do mapa dos Estados Unidos, começando em Baltimore, Maryland, fazendo uma curva pelo sul e pelo centro do país e terminando em Los Angeles, você teria uma boa ideia de onde vem hoje em dia a maioria dos novos recrutas. A experiência de chegada deles era, na melhor das hipóteses, desanimadora. Para início de conversa, eles estavam nervosos e assustados, e quando finalmente chegavam ao navio, ninguém parecia ter conhecimento da chegada deles, e tampouco havia qualquer processo para acomodá-los. Pouco depois de eu assumir o comando do navio, a intensidade da disfunção nessa desordem foi ressaltada quando um jovem marinheiro foi espancado e roubado por uma gangue quando saiu da base pelo portão errado, na primeira noite em que pernoitou no navio. Ele fez isso porque ninguém lhe dissera quais portões deveria usar. Por conseguinte, chamei-o imediato e o nosso suboficial do comando e lhes disse que o nosso pessoal merecia mais do que isso. Pedi ao imediato, que tinha uma filha de 5 anos de idade, que imaginasse a menina ingressando na marinha quando completasse 18 anos. Em seguida, disse aos 2 homens que se reunissem para desenvolver um programa para trazê-la para bordo. Eles criaram um programa tão magnífico que o nosso comandante de esquadrão fez um filme dele como um modelo para dar as boas-vindas à nova tripulação que se apresentasse. Certa vez ofereci um seminário em um dos bancos do Federal Reserve. Posteriormente, um vice-presidente sênior me procurou e disse: "Agora estou entendendo.
Nunca consegui me relacionar com certa mulher que trabalha para mim. Isso tem sido frustrante para ambos, e sei que a tenho tratado muito mal. Enquanto estava sentado ouvindo você falar, me dei conta de que devo tratá-la da maneira como quero que a minha mulher seja tratada no trabalho dela. Bingo! Trate o seu pessoal e os seus companheiros de bordo da maneira como você deseja que o seu cônjuge ou filho seja tratado no local de trabalho. No Benfold, os novos marinheiros eram recebidos no aeroporto e levados para o seu alojamento a bordo, onde a sua cama já estava feita. Eles eram apresentados ao oficial de serviço antes de serem conduzidos à câmara, de onde telefonavam para os pais ou o cônjuge para informar que haviam chegado em segurança ao navio. No primeiro fim de semana dos recém-chegados, mostrávamos para eles a base, o ginásio, a academia e a cantina do navio. Também os levávamos fora da base, ao Shea World e ao Hotel Del Coronado. Queríamos que eles se sentissem em casa e não como desconhecidos em um mau navio. Conceda aos novos recrutas um passaporte para o sucesso. Para que os seus funcionários comecem com o pé direito, os recém-contratados pela Able Distributors, atacadista de equipamentos e produtos de aquecimento e refrigeração estabelecida em Chicago, são obrigados a participar da Able World Tour. Quer o novo funcionário trabalhe como motorista, no almoxarifado, como secretário ou profissional de vendas, a sua primeira atribuição é acompanhar um funcionário experiente em uma visita ao almoxarifado central da empresa e a 3 outros lugares onde os fornecedores fazem os pedidos e vão buscá-los quando estão prontos para serem entregues. O novo homem ou mulher é apresentado a todas as outras pessoas na empresa, cerca de 50. Além de gerar um sentimento imediato de camaradagem, Michael Blair, filho do fundador e vice-presidente da Able, usa a turnê para introduzir os novos funcionários à sabedoria cultural mais valiosa e valorizada da companhia, que ele descreve da seguinte maneira: quanto melhor tratamos uns aos outros, melhor tratamos os nossos clientes. A turnê de boas-vindas é acompanhada por outra parte do processo de doutrinação cultural de Michael. Ele entrega a cada recém-chegado um passaporte Able, que inclui uma lista do treinamento a ser feito e aulas de atendimento ao cliente. Por exemplo, em vez de pressupor que o novo funcionário sabe a maneira adequada de atender o telefone ou interpretar os pedidos dos clientes, Michael dá um curso sobre o atendimento ao cliente e torna a frequência às aulas uma exigência para a obtenção do passaporte. Todos os novos funcionários precisam concluir essas atribuições no primeiro mês de emprego. O procedimento do passaporte em si adiciona um pouco de diversão à habilidade da pessoa recém-contratada de concluir tarefas de uma maneira eficiente e em tempo hábil. A equipe de alto nível está onde você se esforça para encontrá-la. Na condição de comandante militar, eu não tinha nenhuma influência na decisão de quem seria escalado para o meu navio. Era por pura sorte que pessoas competentes se apresentavam no navio. Como não podia escolher a tripulação, o meu principal desafio também era tirar o melhor partido das cartas que nos eram distribuídas. No entanto, eu podia escolher ajudá-los a ficar mais fortes. Sinto orgulho em dizer que ajudar as pessoas a atingir o auge da sua competência tornou-se uma especialidade do Benfold. Não faz sentido ficar furioso a respeito dos recursos humanos. Trabalhe arduamente com o que você tem e fique atento a possíveis surpresas, com frequência agradáveis. É claro que se você tiver uma escolha na contratação, pode recrutar as pessoas mais adequadas para a função e você seria tolo se rejeitasse essa oportunidade. As empresas do setor privado são limitadas na contratação apenas pela sua imaginação. Invejo particularmente os dirigentes das grandes equipes esportivas que são, ao mesmo tempo, livres e obrigados a criar os mais poderosos coquetéis imagináveis de músculos e massa cinzenta. Jim Johnson, ex-técnico do Dallas Cowboys, declarou certa vez que formar um time de futebol profissional basicamente precisava de um químico. Sem dúvida, é necessário um barman emocional para preparar a mistura correta de líderes ousados, seguidores implacáveis e icebergs humanos imunes ao sangue e à culpa. No entanto, de acordo com Tommy Lasorda, o dirigente de longa data dos Dodgers de Los Angeles, a mistura do beisebol requer mais um caça-talentos do que um químico. A receita dele exige caçar e contratar 2 ou 3 estrelas dominantes como modelos de vida e líderes da sede do clube.
Por sua vez, eles ajudam o dirigente do time a controlar as outras 2 dúzias de jogadores, quase todos egoístas latentes, característica que, antes de mais nada, os colocou na liga principal. Um negócio não precisa ser sedutor para atrair o tipo certo de ajuda. Tudo o que ele precisa é fazer as coisas antes dos seus rivais. Pense na vantagem obtida pela The Container Store, uma rede de âmbito nacional de 42 pontos de venda varejistas que vende produtos inteligentes para organizar closets. Os líderes da rede se deram conta de que os seus clientes seriam excelentes funcionários. Desse modo, é solicitado a todo o pessoal que fique atento a possíveis interessados, e cada funcionário recebe uma bonificação de $500 para cada cliente contratado em uma função de horário integral e $200 para cada cliente contratado para uma função de tempo parcial. O processo inclui entrevistas com 10 pessoas encorajando os candidatos ao emprego a revelar a sua personalidade, oferecendo ideias de vendas em um ambiente de grupo cordial. The Container Store contrata hoje quase 1/3 dos seus funcionários na sua base de clientes. Resultado: uma taxa de rotatividade de pessoal de menos de 10% comparada com 70% da concorrência da empresa. The Container Store não raro passa 8 meses sem colocar nenhum anúncio de oferta de emprego. Também é possível localizar candidatos com uma característica rara, o entusiasmo, e ajudá-los a tratar o emprego mais como diversão do que como trabalho. Vail Horton é cofundador e CEO da Kin Mobility, estabelecida em Oregon, fabricante de dispositivos médicos destinados a melhorar a vida dos idosos e deficientes. Horton nasceu sem pernas e com a mão direita apenas parcialmente desenvolvida. Ele lutou obstinadamente para superar as suas deficiências e, quando era aluno da University of Portland, inventou uma muleta com um amortecedor para suavizar a dor crônica nos ombros que as muletas comuns causavam. Ele e o seu companheiro de quarto, percebendo o mercado potencial para esses dispositivos, fundaram um negócio destinado a ajudar outras pessoas a superar as suas deficiências. Hoje, quando amplia a sua equipe de 17 pessoas, Horton faz a triagem dos possíveis contratados em função do seu idealismo, escolhendo candidatos que estejam mais interessados em ajudar as pessoas do que em ficar ricos. Ele enfatiza que, na cultura aberta da sua empresa, qualquer pessoa da equipe pode apresentar um novo produto, fabricá-lo e vendê-lo. Por conseguinte, diz ele, os funcionários da Kin Mobility têm bastante entusiasmo para sustentá-los em um emprego que é extremamente difícil. Em outra pequena empresa de Oregon, a Tech Laboratories Inc., o fundador e CEO Steve Smith quer que os seus 30 funcionários se divirtam. Ele conseguiu de tal maneira o seu intento que, há relativamente pouco tempo, a sua pequena empresa farmacêutica ficou em primeiro lugar pelo 2º ano consecutivo na lista dos melhores lugares para se trabalhar da revista The Scientist, concorrendo com organizações que chegam a empregar 5.000 pessoas. Com uma irreverência característica, a Tech diz que o seu mercado é o nicho da coceira. Os seus produtos evitam e tratam o sumagre venenoso. São repelentes de insetos que vivem ao ar livre e matam o piolho. Entre os seus principais clientes estão as pessoas que fazem a manutenção das linhas das concessionárias de serviços públicos, os guardas florestais, os silvicultores e os bombeiros. O ponto de destaque do processo de contratação da Tech é uma entrevista infalível, que consiste em horas de reuniões com gerentes, seguidas de mais horas de reuniões com membros da equipe em perspectiva. O processo leva vários dias. Quando os membros da equipe finalmente aceitam contratar uma pessoa, eles realmente gostam dela, me disse Smith, de modo que vão fazer com que ela seja bem-sucedida. Algo talvez inesperado para uma empresa que exalta a diversão é o fato de que uma questão fundamental nas entrevistas não é o senso de humor do candidato, mas se ele pode provar que é capaz de se dedicar seriamente a uma causa. Pode ser qualquer causa. A liga infantil de beisebol, os escoteiros mirins, uma igreja ou um empreendimento cívico, desde que envolva uma participação ativa. As pessoas que não fazem nada além de trabalhar e assistir à televisão não precisam se dar ao trabalho de se candidatar. Uma pessoa pode ter uma incrível perícia técnica e um ótimo currículo, explicou Steve. Mas se ela não souber o que é se dedicar a uma coisa, nós não a contratamos. No fim das contas, a diversão na Tech Labs é um subproduto da dedicação a uma missão bem cumprida.
Esse também era o caso no Benfold, e acredito que seja verdade em quase todas as organizações realmente competentes. Obtenha conselhos sobre contratação com pessoas que realmente entendam as suas necessidades. Nunca delegue a contratação a gerentes que possam avaliar os candidatos a emprego mais em função do ego deles do que das suas necessidades. O perigo é o que Mark Anderson, cofundador do Netscape, chama de a lei das pessoas. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.